Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Clarissa Campos Bernardo, sou advogada e atuo na área de família e sucessões. Integro o conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Paulo, que muito me honra. E essa semana recebi um convite para gravar um vídeo de até 30 minutos, destacando um tema dentro do direito de família que eu considerasse relevante nesse momento. Eu pensei e vou falar sobre o regime de convivência em tempos de pandemia. Como o tempo é escasso, eu optei por fazer perguntas e respostas e vou conversando com vocês dessa forma que eu acho mais produtivo e eu tenho como abordar os aspectos que me chamaram mais atenção nessa última semana, que eu venho pensando sobre o tema e discutindo com alguns colegas. A primeira pergunta é: existe jurisprudência sobre o tema? Não, não existe jurisprudência consolidada sobre o tema, até porque a pandemia do coronavírus é uma pandemia, né, sem precedentes, então não há jurisprudência nesse sentido. O que há são decisões isoladas em alguns estados. E o que acontece? O que acontece, a meu ver, é que nesse caso, quando as questões são levadas ao judiciário, o juiz tem que ter muito bom senso, mas muito bom senso, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, um momento de tristeza, um momento de angústia, estamos todos isolados, então o juiz lá na casa dele, no seu gabinete, na casa dele, ele tem que olhar com maior rigor ainda cada caso, para não cometer injustiça. Por que eu digo isso? Porque existem algumas pessoas que infelizmente se aproveitam dessas brechas, desses momentos tristes e graves para alienar, para afastar o outro genitor da criança, ok? Então não há uma jurisprudência. Várias pessoas vêm me perguntar: doutor, existe jurisprudência? Não, não há, porque a pandemia do coronavírus é uma pandemia sem precedentes. A gente nunca viveu algo parecido. Então, é essa a questão primeira e que eu já passo para a segunda. Como é que a questão da convivência está sendo resolvida, né? O regime de visitas, como é que ele vai sendo, como é que ele está sendo resolvido numa época de pandemia, numa época de isolamento? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é guarda unilateral e guarda compartilhada, regime de visitas, tanto na guarda unilateral quanto na guarda compartilhada, nós temos regime de visitas e regime de convivência. A guarda unilateral, não podemos nos esquecer, é aquela onde apenas um genitor detém o poder, eu gosto sempre de usar entre aspas, porque não é uma palavra que me agrada, mas tem o poder de decidir sobre a vida da criança. A guarda compartilhada, ao contrário, é aquela onde ambos os genitores detêm o poder para decidirem sobre a vida da criança. Em ambos os casos, aquele genitor com a qual a criança não reside detém um regime de visitas, que ou foi acordado ou foi decidido pelo juiz, ok? Muito bem. Com a pandemia, então, muitas famílias tiveram que se ajustar, criar uma formatação diferente para atender tanto o interesse da criança, ou seja, a saúde, né, física e mental. A gente tem que lembrar que existe uma importância também da saúde mental. Essa criança longe daquele genitor com o qual ela não reside, também é importante manter essa convivência para preservar a saúde mental e espiritual, enfim, dessa criança, que já está sendo privada de muita coisa. Então essas famílias foram procurando formatos. Eu tive contato no meu escritório com 3 situações que eu gostaria e vou compartilhar com vocês, claro, preservando o nome, preservando tudo. Por que eu vou compartilhar? Porque são casos emblemáticos, são casos graves e que as famílias conseguiram, diante de uma coisa muito maior, que é essa pandemia, que é esse momento que a gente está vivendo, essas famílias conseguiram se entender para este momento. Vejam bem que eu vou citar 3 exemplos e os 3 exemplos nós temos processo no judiciário. Não é que já foi decidida a guarda, não é que foi decidido as visitas já em definitivo, não. Essas famílias que eu vou mencionar, elas estão com processos em andamento no Poder Judiciário aqui em São Paulo. E para a pandemia, elas conseguiram
se entender sem que eu tivesse que levar o caso ao judiciário. Quer dizer, uma coisa maravilhosa dentro do que temos, eu posso afirmar. Muito bem, o caso primeiro que eu vou mencionar, o primeiro caso. O primeiro caso é um caso de um médico que tem dois filhos, sendo uma de cada mãe, sendo um filho de cada mãe, ou seja, de mães diferentes. Um filho em cada cidade do estado de São Paulo. Tem um filho, ele mora em São Paulo, um filho mora no interior, outra filha mora no interior. Este médico, ele não está na linha de frente com a pandemia, ele não está trabalhando no coronavírus, mas ele é um médico, ele vai ao hospital, ele tem atendimento. E o que aconteceu? Ele espontaneamente falou, eu vou deixar de exercer. Ele suspendeu as próprias visitas, digamos assim. Então, ele resolveu por bem que neste momento da pandemia, enquanto ela durar, seja 1, seja 2, seja 3 meses, ele não vai conviver com os filhos. É uma perda enorme, é um motivo de tristeza, mas em consideração ao que estamos vivendo, quer dizer, ele privilegiou o bem-estar das crianças. Então, ele está fazendo videoconferências por meio de WhatsApp, Zoom, etc. Este é um caso bastante importante. O segundo caso é de um médico que está com o filho reside com ele, o filho reside com o pai está na linha de frente e logo que começou a crise, logo que se deu a pandemia mesmo no Brasil começou, acho que foi dia 16 de março, por aí, o que esse pai fez? Imediatamente ligou para a mãe e falou, a criança vai morar com você, vai ficar com você, perdão, não é morar, vai ficar com você nesse período, porque a mãe não é médica, então para preservá-lo. A mesma coisa podia acontecer se essa mãe fosse médica, ela poderia falar, olha, e a criança morasse lá, ela falasse, olha, vai morar com você que é o pai, porque a gente tem que preservar a criança. E o último caso que eu tenho como exemplo muito emblemático, é um caso gravíssimo, que está em juízo também, como eu disse há pouco, e que as famílias não se dão nada bem, é um dos piores casos que eu já tive. E que acontece? As visitas, né, tanto do pai, quando o pai ia retirar a criança e devolver, nunca era na casa da mãe e vice-versa, quando a mãe ia, entendeu? Nunca. E o que acontece? Eles mudaram apenas e tão somente o local, que deixou, antes era na escola, né, que esse pai devolvia a criança na escola, ele devolvia e pegava a criança na escola. Agora, esse casal, né, são separados, divorciados, eles resolveram que já estão implementando isso, que vão estão retirando a criança e devolvendo e levando em um local neutro. E vejam que o processo está caminhando, e eu inclusive fazendo petição lá pelo meu escritório, né, a gente está trabalhando remotamente, mas a questão das visitas, ela está sendo preservada, ou seja, preservada a criança e o convívio com o pai e com a mãe. E ela está indo de máscara, álcool gel e tudo mais, máscara e luvas, né? Então, foi preservado. Agora, como é que faz quando um casal não se entende? Porque temos muitos casos que os casais não se entendem. Aí vai ter que bater a porta do judiciário. E o juiz vai ter que verificar caso a caso. E aí, o que eu venho a dizer para vocês, é esse motivo do meu vídeo de hoje, é o seguinte, que a suspensão das visitas deve ser algo considerado como exceção da exceção. Ou seja, em casos radicais mesmo, como no caso de um médico que está à frente, outro médico que realmente sabe que a criança pode se contaminar, ok? Em casos em que o pai mora em outro estado também, então são casos que, se forem levados ao judiciário, o juiz vai ter que verificar, falar, bom, aqui o pai mora, por exemplo, eu soube de um caso que o pai mora no Mato Grosso e ele vinha de avião visitar a criança. Não dá mais. Por quê? Porque mesmo que ele venha de carro, existe uma distância muito longa, ele vai ter que parar num posto de gasolina, enfim, não tem condições. É para preservar o pai e a criança. Então, neste momento, as visitas estão suspensas. Volto a dizer, a regra é manter. E caso seja grave, colocar a criança em risco, aí sim a gente pensa na suspensão. Ok? Muito bem. O que acontece?
Acontece que é preciso buscar um amparo judicial somente em casos extremos, tá? Sempre é importante que você, como advogado ou advogada, busque trazer luz para o seu cliente. Hoje mesmo eu tive um caso que a advogada da parte contrária me telefonou dizendo: Clarissa, as crianças moram em São Paulo, em bairros, a pai e mãe moram em bairros diferentes, e esse pai, ele não quer deixar a filha, porque o que aconteceu? Quando começou a pandemia, ele tem 2 filhas, ele falou: vocês querem ficar, o casal falou, vocês querem ficar com quem? Com o papai ou com a mamãe? Aí cada filha, olha que absurdo, escolheu um pai, uma escolheu a mãe. E agora, eles não quer, o pai não quer deixar a criança sair da casa dele para ir para a casa da mãe. O que eu penso disso? Eu, Clarissa, penso que não está correto. Porque assim, ela poderia, se a criança quiser, né, porque é uma criança mais velha, ela já pode opinar, esse pai tem que, ele tem que buscar incentivar essa criança a se encontrar com a mãe, e a mãe tem que incentivar a criança a se encontrar com o pai. Então, vai de carro, para na garagem, usa máscara, álcool gel, luva e etc. E faça com que essa criança vá para a casa de um, casa de outro. Mas como que você pode fazer? Então, nesses casos corriqueiros, que não existe um médico na linha de frente, que o pai não acabou de chegar de um país, um outro país, o que a gente deve fazer? A gente deve pensar numa forma pontual. Por exemplo, a gente pode pensar no seguinte: 10 dias com o pai, 10 dias com a mãe, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, ou até implementar o regime de visitas que foi acordado, que o juiz concedeu. Você pega e sugere para o seu cliente: olha, você fica 10 dias, ele fica 10 dias, e a criança vai andar nada, uma vez a cada 10 dias ela vai se movimentar, ou a cada 15 dias. Então, é uma forma de você preservar o convívio do pai e da mãe e preservar a saúde da criança, que é a coisa mais importante. Muito bem. Então, o que acontece nos casos é que a maioria, infelizmente, não tem um bom senso e vai ter que se utilizar do judiciário. Se utilizando do judiciário, ela vai ficar à mercê de uma decisão que pode não agradar a um e a outro, até recorrer e tudo mais. É uma perda sem precedentes também, volto a dizer. Agora, me perguntaram outro dia: está sendo fácil, né? Me falaram, está fácil de conseguir que os pais entrem em acordo, buscando preservar, sem suspender o regime de visitas? Eu vou dizer o seguinte, que fácil não é, né? Mas que eu tive casos no meu escritório, coincidentemente, em que as partes conseguiram se entender, mas não é todo mundo que tem esse bom senso e pensa realmente na criança, tá? E caso não exista jurisprudência nesse sentido, como os magistrados estão compatibilizando essa questão, me perguntaram, né? Olha, jurisprudência não tem, né? E como os magistrados vão fazer? Bom, como eu disse acima, eu disse no caso acima não há pouco, nós temos decisões isoladas, o juiz vai ter que olhar caso a caso, com muita parcimônia, e eu vou além, gente, vou além. Eu penso o seguinte: se fosse o juiz, vem uma questão para mim, para eu decidir. O que eu vou fazer? Estou achando um pouco prematuro suspender essas visitas, ainda que seja temporariamente, ainda que seja por 20, 30 dias. Pede para a parte contrária se manifestar, né? Mas aí tem uma questão outra, vai ter que acelerar a questão da citação e tudo, né? Mas vai ter que dar um jeito. Eu penso o seguinte: na dúvida, né, não suspende. Agora, claro que se vem um caso para você, o pai acabou de chegar, você comprova que ele chegou do exterior, comprova que o pai é médico, está na linha de frente, comprova que o pai é idoso,
com alguma coisa nesse sentido, aí o juiz fica tranquilo. Mas tem alguma dúvida, está sentindo que ele tem um toque de alienação parental, aí é o caso de chamar outra parte e não precisa fazer audiência, mas se manifeste, diga que vem, entendeu? Alguma coisa, criar um mecanismo também, porque o direito de família não é rígido, ele pode ter, ele é maleável nesse sentido, né? Então o juiz ele pode, dentro desse poder que ele tem, né, gerar ali uma forma, criar uma forma diferente para atender o melhor interesse da criança, penso eu. Muito bem. Que mais que eu pensei aqui para falar para vocês? Como é que a advocacia, né, a advocacia está atuando? Olha, eu vou dizer que eu tenho conversado muito com meus colegas, todo mundo muito preocupado com essa questão das visitas, com a questão dos alimentos, que eu posso falar num outro vídeo, e todo mundo está conversando, está trocando ideia, está se ajudando, porque realmente a vida não é mais a mesma do dia 13 de março de 2020. Mudou. É outro cenário, é outra coisa. Portanto, a gente tem sim que fazer esses vídeos de 30 minutos, a gente tem sim que ligar para um colega e perguntar, olha como você está fazendo, eu até me coloco à disposição. Enfim, porque realmente vai mudar muita coisa, né? Já está mudando. Como a gente pode fazer? Nos ajudarmos. E como que os advogados? A Ordem tem feito vários movimentos, a gente tem, as comissões estão em grande produção, a Comissão de Direito de Família, são feitas lives, são feitas reuniões, mesmo online. Então, e o que aconteceu? Houve, inclusive, eu quero mencionar, um projeto de lei, que vocês podem anotar e olhar, 1627 de 2020, dispondo exatamente sobre o regime emergencial e transitório das relações de direito de família e sucessões. Então, quer dizer, nós estamos vivendo realmente um momento novo, um momento duro, mas é um momento um momento no qual nós devemos pensar sim nas crianças, sim nos adolescentes, na saúde física, mental e espiritual. E nós como advogados não devemos incentivar, penso eu, litígio nesse momento. Devemos telefonar para a parte contrária, buscar saber o que representa a outra parte e tentar compor, porque essa criança, objeto deste conflito, né, é a parte que mais sofre, como sempre. E agora ela está sofrendo duas vezes, porque, de novo, está sem a escola, sem o convívio com os amigos, enfim, a vida dela foi um pouco para trás. Então, é muito importante. Então, são essas as considerações que eu gostaria de ter trazido e trouxe para vocês hoje. Penso eu que deve vir um outro vídeo em breve, mas é isso. Então, a suspensão, ela deve ser implementada somente em hipóteses muito graves e de extrema necessidade. Nos demais casos, deve-se ajustar e buscar que seja, sim, mantido o regime de visitas ou regime de convivência com o pai ou com a mãe, ou seja, com aquele genitor com a qual a criança não reside. Sendo que podemos pensar no regime de férias, no regime de 10 e 10, 20 e 20, qualquer que seja, mas sempre deixando claro aqui que é importante a convivência da criança com o pai e com a mãe. Muito obrigada, eram essas as considerações. Boa noite.